Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Eu sou Diana do Centro Espírita Redenção e hoje venho trazer uma reflexão sobre o tema 35, Espiritismo, renovação permanente sem rituais. E a nossa reflexão está baseada no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: "Não vim destruir a lei". Um capítulo que fala um pouco sobre o papel do Cristo e que fala sobre o papel do Espiritismo nos nossos tempos atuais. Colocamos o Espiritismo como cristianismo redivivo, uma vez que ele procura seguir tudo aquilo que Jesus pregava, a caridade, na sua forma mais simples. Relembremos assim como era no tempo do Cristo. Pois é, naquela época, transmitia-se informações de forma oral. Pois é. Como é que o Cristo colocou todos os ensinamentos? O Cristo falava através de parábolas. Ele nos orientava, colocando de forma delicada, de forma carinhosa, porém de forma firme, como era necessário fazer para que conseguíssemos ter uma vida melhor, para que obtêssemos a cura. Na época do Cristo, não havia lápis e papel. Era muito difícil. Então as tradições eram passadas de geração a geração de forma oral. Significa que os nossos companheiros precisavam ouvir. Para que pudéssemos aprender, tínhamos que ouvir os mais velhos, recitando, relembrando, ensinando. Tudo através da fala. Pois é, e naquela época tínhamos tempo para ouvir. Já fazemos aí a nossa primeira reflexão. Hoje nós temos tempo para ouvir? Será? Será que nós somos caridosos a ponto de emprestar os nossos ouvidos a irmãos que precisam falar para refletir sobre as suas próprias dificuldades? Será que temos consciência da importância que tem quando paramos para ouvir alguém e evitamos que esse irmão, por tristeza profunda, cometa um ato impensado que pode se refletir para o resto de sua vida, encarnado ou desencarnada? Será que nós somos gratos quando estamos nós mesmos nessa situação e um companheiro se dedica a nos ouvir, a nos auxiliar a fazer reflexões, a nos amparar nesse momento de grande dificuldade? Pois é, pensamos nisso. Depois, a gente tem a dificuldade que existia naquela época para que se pudesse amparar alguém. As viagens eram feitas a pé. Nossa, a pé. Imagina que grandes e grandes e grandes distâncias eram cobertas por companheiros abnegados que vinham trazer o ensinamento, que vinham amparar a outros, que assim como o próprio Cristo, andavam muitos e muitos quilômetros para levar a lei de amor aonde quer que existisse a necessidade. Esses companheiros por vezes deixavam a família para levar o consolo a outros. Muitas vezes ocupavam um tempo em que poderiam descansar, em que poderiam produzir para si mesmos, para amparar. Como é que somos nós nessa rotina de amparar? Como é que somos nós nessa rotina de auxiliar o outro, de deixar o nosso lazer ou alguns momentos de descanso para sair em busca de amparar o outro? Será que nós temos tempo? Será que eu consigo entender quando alguém da nossa família se dispõe a seguir esse caminho de amparar ao outro? Será que eu consigo auxiliar nessa hora? Às vezes eu mesmo não posso fazer, mas alguém da minha família optou por isso, optou por seguir esse caminho de auxiliar, de ouvir, de amparar. Será que eu tento auxiliar apenas facilitando a vida desse irmão dentro da minha própria casa para que ele possa ajudar a outros que estejam fora?
outra grande reflexão. E assim, a gente vai pensando em como eram feitos os auxílios naquela época e nos primeiros locais onde se destinaram para o auxílio. O mais famoso deles, a Casa do Caminho. A Casa do Caminho onde os apóstolos do Cristo atendiam, onde eles cuidavam de companheiros que precisavam de auxílio, pois estavam doentes, que precisavam de auxílio, pois estavam espiritualmente perturbados, que precisavam de auxílio, pois não tinham onde ficar. Às vezes, esses irmãos faziam turnos de 24 horas, 7 dias por semana. Todo esse tempo dedicado a não parar, a cuidar, a lavar feridas. E nós? Quantas vezes eu me dedico a Deus e à caridade dentro da minha semana? Quantas horas eu passo nessa atividade? Transportando tudo isso para hoje, para o Espiritismo, para as casas espíritas, para os locais de acolhimento. Como é bom quando temos uma dificuldade e vamos em busca de um tratamento, ao chegar na casa espírita, receber um sorriso fraterno, uma palavra carinhosa, um acolhimento extremamente gentil. Pois é, existe um companheiro ali na frente que está só para nos receber com muito carinho. Depois disso, eu tenho alguns companheiros que estão lá dentro, no acolhimento, ouvindo tudo aquilo que eu preciso transmitir, que eu preciso colocar para fora. É dessa forma que eles vão me ajudar, né? Além de tudo, entramos, fizemos o acolhimento e vamos ouvir a palavra do Evangelho. Tem alguém que se colocou ali à disposição de estudar para trazer um pouquinho mais para nós do conhecimento, do consolo que o Evangelho nos traz. Nesse meio tempo, enquanto estou ouvindo, abnegados irmãos estão nas câmaras, se preparando para doar a mim energias extremamente salutares, que possam auxiliar no meu equilíbrio e me trazer tudo aquilo que eu fui em busca. Todo esse processo é feito por diversas pessoas, e diversas pessoas convivendo no mesmo ambiente traz a necessidade de ordem, de disciplina, de rotina. Veja bem, nós estamos falando sobre o Espiritismo ser uma renovação sem rituais. E aqui você está falando de rotina, pois é. Imagina a gente viver na nossa própria casa sem rotina. Cada um come numa hora, cada um dorme numa hora. Aí enquanto um está dormindo, o outro está escutando música alta. Um toma banho com a porta aberta e a água se esvai pelo corredor afora. O outro, toda vez que come alguma coisa, larga a louça lá. Se não tem ninguém para lavar, como é que vai ficar? Se não tem um tempo dedicado a colocar as coisas no lugar, como é que vai ficar? Também assim acontece na casa espírita. Para que cada companheiro possa desempenhar o seu papel, o de acolher, o de falar, o de aplicar o passe, o de ouvir, é necessário que haja uma rotina, que haja um aprendizado. Então, quando chegamos à casa espírita e somos convidados a fazer parte do estudo, a fazer parte daquele aprendizado para um dia estar lá e acolher alguém, é isso que vai acontecer. Vão colocar para nós toda a rotina da casa, toda a forma de estudo que tornará possível que um dia estejamos disponíveis para alguém. E essa é uma das partes onde dizemos que não precisamos de rituais, mas precisamos de ordem. Se não colocarmos ordem, nenhuma casa física onde coabitam mais pessoas vai conseguir ficar em ordem e transmitir essa sensação benfazeja que nós temos quando chegamos, se não tiver
tudo colocado no seu lugar na hora certa. Assim como falamos da organização física, é a nossa organização espiritual. E mais do que tudo, é o forte do Espiritismo, a lógica, a lei de ação e reação, tudo aquilo que faz com que colocamos o nosso lado espiritual, a nossa vida no lugar. Como é que é isso? É até simples, quer dizer, de aprender. Não sei se de fazer é simples, né? Mas é assim. Quando o Espiritismo foi codificado por Kardec, que a única coisa que Kardec fez foi formular perguntas e juntar tudo isso. Foi um trabalho exaustivo, mas maravilhoso, que nos trouxe todas as respostas que precisávamos para tentar viver uma vida melhor. O que os espíritos superiores nos transmitiram através de Kardec nada mais foi do que tudo aquilo que Jesus já tinha nos transmitido através de parábolas. A única coisa é que agora estamos muito mais aptos a ouvir, muito mais aptos a compreender a lógica de tudo aquilo que foi trazido. E é assim que o Espiritismo acaba tirando o ritual das nossas vidas, através da lógica, através da fé raciocinada. Eu costumo dizer nas aulas, às vezes o povo se assusta um pouco, mas eu acho que é a forma mais fácil. O Espiritismo tem 2 grandes pontos. Eu falo que um é maravilhoso, o outro já é mais ou menos, porque ele acaba cutucando bastante a gente nas nossas dificuldades. O primeiro ponto é que o Espiritismo matou a morte. Ele coloca para nós que ora aqui, ora no plano espiritual, a vida continua sempre. Isso consola imensamente o nosso coração, não é? Eu sei que ao perderem entes queridos, quando esses companheiros retornam à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, sentimos dor, sim. Sentimos aflição, muitas vezes até desespero. Mas se nos dedicamos a compreender o que acontece, e é isso que o Espiritismo faz, esclarece, nós saberemos e o conhecimento vai trazer essa liberdade de já não nos sentirmos desesperados. Sabemos que um dia estaremos todos juntos. Sabemos que esses companheiros que daqui se foram estão logo ali, esperando a gente. Em algum momento nos encontraremos. Como podemos ainda nos encontrar por sonhos, né? Já antecipando esse momento tão bom de estarmos lado a lado novamente. Então, essa é uma notícia maravilhosa. Nada se extingue, apenas muda de plano. Então, que tenhamos assim, sempre acesa em nosso coração a chama da esperança, pois ela nos comunica que haveremos de ter a oportunidade de estarmos juntos, ou neste plano ou no outro, de acordo com a misericórdia divina e o nosso merecimento. A segunda parte, que eu digo que é uma grande verdade, que é um pouco complicada para nós, é que tudo é culpa nossa. O Espiritismo nos explica que somos herdeiros de nós mesmos, que tudo que praticamos um dia haveremos de sofrer a reação desse ato. Tudo que nós plantamos um dia colhemos. Então, se eu hoje pratico algumas coisas não tão boas, quando o entendimento vier, e uma hora ele vem, irmãos, de alguma forma ele vem. Quando o entendimento vem, a minha própria consciência me cobrará a reequilibrar essa balança, a devolver ao universo, de forma boa, tudo aquilo que um dia eu não fiz de forma tão boa assim. Isso é complicado porque coloca todas as responsabilidades das nossas ações e daquilo que sofremos em nós mesmos. Ou seja, não vai adiantar muito reclamar. Nós precisamos é fazer por merecer dias melhores, fazer por merecer o consolo, fazer por merecer atitudes melhores dos nossos semelhantes, à medida que também praticamos essas atitudes. Então, o Espiritismo, trazendo toda essa lógica para nós, ele nos diz que
Só é preciso que eu pratique o amor e a caridade. Eu não preciso de rituais. Eu preciso de ordem, preciso, muito. Para que eu não fique trombando aí no meu companheiro da casa espírita sem ninguém saber o que fazer. Mas eu não preciso de intermediários para falar com Deus. Eu não preciso de companheiros que levem as minhas dificuldades até Jesus. Eu mesma posso falar tudo isso com aquele que é o nosso irmão querido e amado, aquele que vela por nós. Aquele Pai também que nos espera sempre que aspiremos ao melhor e que façamos o melhor. Tudo isso pode ser feito da forma mais simples possível. A oração do Pai Nosso é uma oração maravilhosa, completa, que nos coloca ali tudo o que nós precisamos saber e entender para viver uma vida melhor. Mas se eu ainda não consigo dizer a oração do Pai Nosso, eu posso simplesmente rezar da forma mais humilde possível. Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu acredito que você é um Pai amoroso e peço nesse instante que possa me amparar, que possa me fortalecer para passar pelas minhas dificuldades. Eu posso acolher um irmão da forma que eu puder. Eu não preciso nem estar na casa espírita, gente. É importante que alguns de nós estejam na casa espírita para amparar quem lá chega, mas é importante que alguns de nós façamos do Evangelho o nosso dia a dia. Já disse São Francisco há muito tempo atrás, pregue o Evangelho, se for necessário use palavras. O Evangelho deve ser a nossa vida, os nossos exemplos. Eu posso simplesmente fazer do meu dia a dia momentos de Evangelho, momentos de ouvir o outro, momentos de acalentar o outro, momentos de esclarecer, momentos de comunhão com o Criador e com as criaturas. Assim como no momento de dificuldade, eu posso simplesmente reconhecer com toda a minha gratidão aquele irmão que está ali ao meu lado me ouvindo, me apoiando, cuidando de mim nas minhas dores e feridas, sejam elas físicas ou espirituais. Se eu tenho dores físicas e se eu tenho um irmão que está ali o tempo todo me ajudando, eu posso utilizar o cristianismo ali, aonde eu uso da gratidão, ao invés de me concentrar nas minhas dores e maltratar aquele que está me ajudando. Às vezes, quando um companheiro se torna uma pedra de tropeço, que ele realmente acaba praticando atos que estão me molestando, que estão me chateando, que estão me incomodando, eu posso mais uma vez levantar os olhos ao Criador dentro do meu quarto, sozinho, sem ritual nenhum, e pedir: Senhor, dai-me mais paciência. Pedir à minha querida Mãe Maria, a Mãe do Cristo, aquela tão abnegada que entregou seu Filho por amor a nós. Querida Mãe, vela por mim. Me envolva no seu manto de paciência e de perseverança, para que eu possa transmitir o amor que o Cristo um dia trouxe. O Cristo não precisou de templos, o Cristo não precisou de instrumentos. O Cristo só utilizou o amor e a firmeza, o sim, sim, não, não. Então, nós precisamos hoje de um local, sim, é excelente que tenhamos um local preparado para receber a todos que precisam de ajuda. Mas se eu não tiver, que o local seja esse céu maravilhoso que o Criador nos dá. Que o local seja uma calçada, sem luz noturna, mas onde temos a oportunidade de acolher um coração ferido. Que seja o nosso lugar aquele onde somos necessários. Que sejam os nossos instrumentos aqueles que o Cristo deixou, a palavra, o carinho, o abraço fraterno, o ouvir. Que o Espiritismo, como o cristianismo redivivo,
esteja em nós o tempo todo e que nós possamos assim cuidar das nossas mazelas, das nossas feridas, mas principalmente amparar ao outro, como Cristo faria, com amor, com justiça, sem julgamentos. Obrigada a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva os nossos corações agora e sempre. Que assim seja.